Olá! O Quem Fala na TV reúne as entrevistas mais importantes dos programas exibidos durante a semana na TV Assembleia SP. O Por Dentro da Política Especial recebeu o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César. Confira um trecho. Prefeito, fala um pouquinho de Santana de Parnaíba, para quem não conhece, é a nossa vizinha aqui na capital, não é? Santana de Parnaíba é uma cidade especial, Jorge. A 35 quilômetros da capital, o maior patrimônio histórico de todo o estado, o patrimônio tombado pelo IPHAN, uma cidade de características assim fantásticas e no meio de todo esse polo econômico, uma cidade em produção e desenvolvimento contínuo, ainda reserva características arquitetônicas, culturais do século XVII, do século XVIII, uma cidade especialíssima. Ao longo do programa, o senhor vai falar como conciliar o passado e o presente e o futuro de uma cidade em desenvolvimento, mas vamos conhecer um pouco mais de Santana de Parnaíba na reportagem de Jeremias Gomes. Vamos ver. Santana de Parnaíba, a 41 quilômetros da capital paulista, com cerca de 110 mil habitantes, foi fundada em 1580. A igreja de Santana, ou Santa Ana, dá origem à primeira parte do nome da cidade. A segunda, Parnaíba, significa rio não navegável, por causa dos trechos irregulares que impediam a chegada por barco naquela época. Seu centro histórico possui o maior conjunto arquitetônico tombado do estado de São Paulo, com 209 construções preservadas. São centenas de casas feitas com técnicas tradicionais, como taipa de pilão e pau a pique. Lucas, como é que é morar numa cidade que preserva seus prédios? Cara, é bem bacana porque você consegue ver a estrutura anterior de como era, não somente esses prédios mais modernos, essas infraestrutura moderna, mas você consegue ver também como é que era antigamente, como é que era a construção antigamente, é bem bacana. Aqui é tudo muito diferente, a segurança é muito melhor, a educação é melhor, você vê que o governo participa ativamente, entendeu? É da condição da população, em São Paulo a gente já não tem muito isso, então eu consigo ver essa diferença. É muito bacana também, por exemplo, qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comemoração é sempre divulgado, a gente sempre passa assim nas praças, nas ruas, sempre tem um panfleto, um banner explicando. A questão assim de morar aqui é tranquilo, né? A questão de violência, essas coisas, a gente não vê muito questão de crimes, né? Ser uma cidade mais atrativa tem seu preço. A mobilidade se tornou um problema. A solução passou pelo estudo e implantação de um novo sistema viário. O problema é que não tem para sair daqui da cidade para outra cidade. O que eu só uso aqui dentro da cidade mesmo. Seria mais benéfico se tivesse um para usar da cidade para outra. Por exemplo, agora eu estou indo para Barueri. Se eu pudesse utilizar para sair daqui para Barueri, seria bem melhor. Mas me parece que tem o cartão bem e bom também, né? Parece que os dois têm essa possibilidade. Você só pode usar um, porque eu estudo em duas escolas. Eu estudo aqui, uma na escola aqui em Santana e uma lá em Barueri. Aí eu só posso usar para vir para Santana. A entrada da cidade de Santana de Parnaíba é o principal ponto de ligação dos bairros mais populosos. E justamente por isso que o trânsito aqui, antes dessas obras, literalmente parava. O congestionamento chegava a 3, 4, 5 quilômetros no horário de pico. Entrar e sair no posto não conseguia. Vindo do Alphaville para cá, você pegava parado uns 4 quilômetros para trás. Vindo na cidade, parava tudo. E agora? Hoje é uma beleza. Eu venho de Barueri, leva uns 20 minutos, meia hora. Chegava a gastar mais antes? Um pouco mais, né? Tinha vez que fechava o trânsito, não tinha como passar. O trânsito era bem complicado, principalmente para quem vinha da região de Alphaville para cá. E agora a gente percebe uma significativa mudança, muito bom mesmo. Você vinha de Alphaville a trabalho, como que é? Quanto tempo você gastava? Eu moro em Alphaville, dou aula aqui em Santana e também trabalho na região, né? Então facilitou bastante. Quanto tempo você gastava e quanto tempo você gasta hoje? Olha, eu cheguei a gastar em termos de 40 minutos, 50 minutos para dar aula aqui bem muito próximo. Hoje eu desço em 15 minutos. Nós mostramos a entrada da cidade, que dá acesso a Alphaville. Agora são 5h20 da tarde, nós estamos do outro lado da ponte, citada aqui pelo secretário. Secretário, neste horário de pico aqui, era que havia o grande problema. É exatamente o local que a gente está. Há um ano atrás, estaríamos ilhados de carro aqui. Esse era o grande gargalo. Nesse local, existiam os semáforos e os cruzamentos. O que nós fizemos foi eliminar os semáforos e os cruzamentos,
na região de quem vai para o Alphaville como quem vai para a Fazendinha. Pessoas estudam em outros bairros e também as empresas estão espalhadas, é isso? Então é por isso que esse fluxo aqui é tão grande também. Exatamente, temos polos industriais no Alphaville, no Tamboré, na Fazendinha, como também temos áreas residenciais. Então o fluxo, ele é contínuo, pessoas moram no Alphaville, trabalham em Santana, moram em Santana, trabalham na Fazendinha, moram na Fazendinha, trabalham no Alphaville. Então o grande cruzamento da cidade está nesse ponto que a gente se encontra aqui. Segundo a Secretaria de Obras, foram investidos R$ 3 milhões no novo sistema viário, iniciado em fevereiro de 2015 e que durou cerca de 6 meses. O terminal rodoviário também sofreu alterações. Nossa, mudou tudo, porque aqui não tinha nada, né? Os ônibus não tinham divisões nenhuma, era tudo mal organizado, atrapalhava o trânsito aqui e tudo, né? Acho que agora facilitou bastante, contribuiu também para o trânsito andar melhor. O que também mudou a mobilidade dos estudantes na cidade foi o passe livre, implementado no início de 2014. Ao todo, cerca de 4.000 estudantes podem se locomover sem custo. Posso ir até a faculdade e voltar sem preocupação nenhuma. O que você acha dessa conquista? Muito boa para mim, porque eu não pago condução. A gente que estuda longe ajuda bastante. Você estuda em outro bairro? Como que é o percurso que você faz? Eu estudo em outro bairro. E antes como que era? Você gastava quanto? Olha, aproximadamente por mês era um gasto bem grande. Agora com o passe livre deu uma diminuída bastante. Chegava a gastar quanto? 50, 60 reais? Por mês, como eu moro um pouquinho longe, chegava a uns 200 reais. Tem direito ao passe livre estudantes regularmente matriculados nas instituições de ensino e os professores no exercício da função. Prefeito, vamos falar, aliás, primeiro lembrando aquele gargalo. Como é que foi a mágica para tirar aquele cruzamento que, inclusive, no horário de pico, né, se falou ali em perder 1 hora, 2 horas, 3 horas ali naquele circuito da Fazendinha para o outro lado da cidade? Então, Santana de Parnaíba é uma cidade que foi criada à porta do rio. Parnaíba já fala a grande queda, o rio de difícil navegação, enfim. E com o crescimento da cidade, hoje a cidade beira 130 mil habitantes. A cidade que cresceu à margem do rio Tietê não tinha nenhum acesso. Sim. Nós abrimos um novo anel viário que possibilitou nós multiplicamos por 2 a malha viária existente com uma estratégia de eliminação de cruzamentos e semáforos, dando uma grande mobilidade. A cidade já estava impraticável com o trânsito. Nós levávamos 25 minutos para atravessar uma ponte em horário de pico. 25 minutos só para atravessar aquela ponte? Só para atravessar aquela ponte. E mais, na seara do transporte público, as pessoas tinham que entrar no terminal rodoviário e irem do terminal rodoviário. Então era 25 mais 25. 50 minutos. Hoje, sabe, Jorge, eu saio do meu gabinete, eu gosto de sair às 5h30, no auge do pico, que eu quero passar no viário e ver. Em 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente faz todo o percurso. É um grande orgulho para a cidade. É área de passagem também, vamos lembrar isso, porque a gente fala do munícipe, mas tem áreas dentro das cidades que servem de rota de passagem. Ali a gente tem bolsões de moradia. Bolsões de moradia, um dos maiores polos industriais da região metropolitana, com circulação de cargas, do capital humano, de mercadorias, enfim, é um eixo de ligação, eixo norte-sul da cidade, leste-oeste, um eixo importantíssimo, que nós conseguimos vencer agora. Agora, Jorge, nós estamos conseguindo a licença para a implantação da nova ponte de Santana de Parnaíba. Essa ponte que está lá foi edificada em 1958. Agora nós estamos ansiosos com a licença ambiental para iniciarmos a nova ponte de Santana. Sim. Fizemos o maior investimento da história em mobilidade urbana, que deu essa nova, como bem salientou os cidadãos parnaibanos, que deu essa nova fluidez, deu essa nova condição. Isso proporcionou a maior alavanca de desenvolvimento da nossa cidade. Sim.
Os 100 anos do samba foi o tema da edição do programa Em Discussão Especial, que contou com a presença de grandes nomes do samba nacional e também da deputada estadual Leci Brandão. Veja um trecho. Deputada Leci Brandão, no seu mandato já tem muita coisa dedicada ao samba, projetos de lei, leis já sancionadas. O que a gente pode contar para o nosso público a respeito desse seu trabalho? Bom, primeiro eu queria, não posso deixar de registrar aqui, né, a minha alegria e a minha emoção, né, de estar aqui ao lado do maestro, também ao lado do Moisés, da Eliane, que são pessoas importantes, pessoas que fazem parte também da nossa construção, por que não dizer. E também fazer o seguinte, na apresentação do programa, faltou Juvelina, faltou Clementina e faltou Elza Soares. Eu sempre fico olhando as mulheres que faltaram, né? Porque são mulheres de samba antigas que tinham que estar nessa apresentação. Foi bonita a beça, eu adorei, mas faltou Clementina, faltou Juvelina e faltou a nega Elza. Mas é o seguinte, não poderia ser diferente, porque todo mundo sabe que nós fizemos 40 anos de carreira, né, ano passado. E nesses 40 anos de carreira, o nosso início, ele é na Estação Primeira de Mangueira, onde eu apareço mesmo para o povo, e dali tudo acontece. Eu me tornei artista profissional em 75, que é quando eu lanço o primeiro LP. E evidentemente que a partir do momento que eu sou adotada por São Paulo, que o povo de São Paulo nos reconhece, o Moisés da Rocha teve uma grande responsabilidade nisso, né, meu disco de 85, que é um disco de volta, eu fiquei 5 anos fora, quando volto em 85 ele começa a tocar, né, o nosso LP Leci Brandão. E ali há um reconhecimento das pessoas, no sentido de que nós tínhamos feito uma carreira e tal de compositor, enfim, mas por causa do trabalho, que tinha letra de protesto, não sei o que lá, era um samba mais cheio de recado social, me tiraram. E aí, na verdade, o Moisés da Rocha traz a gente. Se a minha missão aqui na Terra foi chegar à questão legislativa, de estar deputada, eu não podia ter um outro comportamento, você entende? Eu procurei, de forma muito, muito simples e de forma bastante respeitosa diante dos outros parlamentares, mostrar que a gente não veio aqui para fazer samba, roda de samba no gabinete. Eu fui perguntada no primeiro ano, de 1º de maio, perguntaram para mim, em programas humorísticos, como é que era o samba do gabinete. Eu falei, lá no gabinete não tem samba, lá a gente tem projetos de lei, temos pessoas que nos ajudam, né? Eu tenho uma assessoria técnica jurídica muito boa e que está cooperando comigo para que a gente mostre a importância desse ritmo, que é um ritmo extremamente popular, segundo o meu guru Martinho da Vila. O samba é a música da alegria, né? O samba é a música da alegria. A Eliane está falando ali que a gente se diverte, a gente luta, a gente faz uma série de coisas com esse ritmo samba. Então, a gente conseguiu fazer o projeto, né, de lei, construímos esse projeto que declara o samba como patrimônio cultural do Estado de São Paulo. Inclusive, eu agradeci o governador Geraldo Alckmin, que foi no dia 4 de fevereiro, a gente voltando, primeira coisa que ele assinou foi esse projeto de lei, né, declarando o samba patrimônio cultural do Estado de São Paulo. Foi um grande evento no Teatro Municipal, o secretário na época era o Juca Ferreira, e as pessoas de São Paulo ficaram muito felizes. Lei 15.690 de 2015. Isso. Declara o samba como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. É isso? É isso aí. Moisés, você tem ideia, nesses 37 anos, quantos grupos de samba, de pagode e gêneros relacionados com o samba surgiram a partir até do seu trabalho, que você também influencia? Seria praticamente impossível avaliar isso corretamente, porque com o surgimento do programa O Samba Pede Passagem, com o advento do Samba Pede Passagem, 1978, acontece depois dos anos 1980, 1990, acontece o surgimento de um marco divisor de águas, poderia-se dizer, do samba, com o surgimento do Grupo Fundo de Quintal, que, coincidentemente ou não, ele surge, toca a primeira vez em rádio no programa O Samba Pede Passagem. Aí surge, então, começa a surgir, estoura primeiro em São Paulo, né? Depois na sequência vem Zeca Pagodinho, depois vem Jovelina, Pérola Negra, todos com lançamentos praticamente... Almir já era o rei, né? Almir é o rei, que o Zeca Pagodinho sempre diz, todo mundo fala de mim. Esse é o cara que ele fala, o Almir é o cara, o Almir é o grande professor e o inspirador, né? O instigador, né? Ele é o responsável, na realidade, por essa virada, essa retomada do samba, né? Com o Fundo de Quintal.
do qual ele fazia parte como músico, né, com o Martinho da Vila, ou com os Originais do Samba. O irmão dele era um dos integrantes, né, dos Originais do Samba, e ele era músico, atuava como músico. Depois ele gravou muito antes do Fundo de Quintal surgir, e criaram o Fundo de Quintal, segundo os próprios Serenos, segundo eles mesmos, criaram o Fundo de Quintal baseado nos Originais do Samba, dos bons tempos lá de Mussum, Bidi, aquela rapaziada toda, né? Chiquinho era o irmão do Almir, né? Lembrando também, só fazer justiça, não citei o Ismael Silva, né? Quando o divisor de águas também no samba lá, mas citar Ismael Silva, Brancura, o Alcibiades Barcelos, né? O Bidi, né? Então o pessoal todo responsável lá pela escola de samba Deixa Falar, e é na mudança do samba também, no estilo de samba que vem lá surgindo com a primeira escola de samba lá no Estácio, né? Você está com um dia menos de programa, era aos sábados e domingos, agora é só aos sábados? A gente trabalha em emissoras de rádio, né? Como disse esses dias, né? A gente manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Surgiu uma nova direção e na rádio o samba pede passagem ali para permanecer na USP, padeceu muito, né? Muito preconceito, né? Tipo, o Conselho Universitário, uma determinada época, lá nos anos 70, quando surgiu, escandalizados, metade do Conselho Universitário, né? Os grandes, do Panteão, né? Então, é um programa muito popularesco. Não poderia estar dentro de uma Universidade de São Paulo, no acadêmico, aquela coisa toda, tal, que na USP, na realidade, você é pobre, o camarada que paga o imposto que mantém a USP, ele não tem direito nem de entrar, nem levar a família, nem para passear lá dentro. Puseram um muro todo, virou Olimpo, os deuses ficam dentro do Olimpo, né? E os pobres não têm acesso, né? De jeito nenhum. Quando você entra no sábado para andar de bicicleta, tal, quem tem uma equipe tem uma grana, aí determinada hora você tem que sair, todo fecha os portões e só fica quem faz parte, né? né? Bom, então o samba de passagem não podia escapar disso, sendo a sua origem, a origem afro, aquela coisa toda. E a Universidade de São Paulo tem uma dificuldade terrível, se eu digo a vida inteira, eu falo isso, falo no ar, tem um problema terrível. Lá temos um núcleo de consciência negra que batalha muito lá, é problema com inclusão, de inclusão escolar, problema com o trabalhador, com problema de preconceito. Né? Você vive tudo isso aí, e o samba não escapou disso aí lá também. Então, para se manter nesses 37 anos, foi uma luta muito, muito ferrenha. Muito ferrenha. Vez por outra aparece um gênio, né, que, não, esse programa, porque vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele só... ele foi colocado, de repente, começa do meio-dia a 1h. Depois, o professor Fernando Santoro resolve passar o samba, isso faz parte da outra 50% da parte que era a favor do samba, né? Dentro da rádio da USP. Aí então vem o Fernando Santoro e coloca o programa, não, vai ficar uma não, vai passar para 2 horas o programa, 2 horas diárias. Foi um sucesso, o boom estourou de fato, aquela coisa toda, né? E o programa que é ouvido por todas as classes, né? Na cadeia houve o preso, houve o delegado, sabe? Na Assembleia houve o funcionário, houve o deputado. E assim, em todas as casas, houve nos jardins, houve nos bairros, na periferia. Então, que a gente fala, foi um programa que surgiu falando a linguagem da periferia, se comunicando de fato com a periferia. E o rádio, sabe que já estou até misturando estação, mas estações, não por acaso, mas o rádio tem uma resistência terrível até os anos 50, 60 ao negro, ao povo afrodescendente. Então, na USP, voltando, cada hora muda-se o programa. Uma época passada, então, não pode ser mais todo dia, do meio-dia às 2, uma coisa melhor, você vai ficar com 6 horas, fizeram no sábado, para esconde lá no sábado, né, que não é horário nobre, joga ele para lá. Depois, uma hora, surgiu outro gênio lá, uma professora lá, tirou o programa, né? Agora, depois voltou ao meio-dia, mas o programa sempre esteve no ar, assim, sempre esteve na USP e mais 2 ou 3 emissoras simultaneamente. Então, agora é o momento de que resolveram que, não, o programa não sai do ar, não, ele vai ficar só aos sábados, para não ter repetido no domingo o mesmo programa, mas não é o mesmo programa, é outra programação, não, mas não fica encadeado, vamos ter mais espaço durante a programação, aquela coisa toda tal. Eu como tenho experiência da USP bem, quando sai do domingo, sai o sábado na sequência também, só questão de tempo. Esse seu relato, Moisés, vem até ao encontro do que disse a Eliane, da luta, quer dizer, a sua luta para manter o programa no ar, não é, Eliane? É o símbolo, militância, né? Militância. É o símbolo da resistência. Né? O programa é uma resistência forte, um núcleo de consciência negra. Eu estudei lá no núcleo de consciência negra em 2001, quando queria prestar o vestibular, e é um núcleo de resistência lá.
E nós continuamos neste grande quilombo que é o Brasil, né? Resistindo num ponto aqui, num outro ponto ali, cada um, né? Cada um com o seu quilombo, né? Eu estou resistindo num lugar, o Moisés em outro, né? O maestro em outro, o deputado em outro, e assim, a gente nós somos um povo que estamos passando por esse universo resistindo. Sim. Maestro Valdir, você acha que o poetinha, Vinícius de Moraes, ele foi injustiçado com a frase São Paulo é o túmulo do samba? Não era isso que ele queria ter dito naquela ocasião em que ele se sentiu, acho que ele estava com o Johnny Alves, se não me engano, né, num bar, numa casa de show, incomodado com um público, né, que não estava topando muito o samba, falou isso? Isso, porque tem o contexto dessa frase, né? E todos, assim, que eu sou sambista há muito tempo, mas a minha formação veio da Bossa Nova. E o Johnny Alves, para as pessoas da Bossa Nova, pianista, é o Papa como o Almir Neto do samba. Pouca gente conhece o Johnny Alves. Então o Johnny Alves estava fazendo um show e o pessoal estava conversando assim. Tal. Ele olhou e falou, nossa, que absurdo. O cara tá tocando, ali fazendo coisas maravilhosas. Aqui em São Paulo e o pessoal estava conversando. Então ele declarou essa frase. Aí um esperto, aí tem uns espertos, o repórter pegou lá essa frase e colocou, já no desgosto dele, já aproveitando isso, ele falou, São Paulo não acontece samba mesmo e tal. E ficou marcado, mas ele não diz isso na essência da frase, não. Ele disse que foi no contexto mesmo, que tinha um contexto do momento, entendeu? Daí essa pergunta, você considera que ele foi injustiçado? Sim, sim, porque haja visto que ele compôs bastante samba bacana. Agora, muita coisa maravilhosa. Eu gostaria de lembrar também, ele teve a oportunidade de se retratar. De retratar também, claro, né? Ele vivia aqui em São Paulo, vivia no samba do pessoal todo na Galeria Metrópole, e sempre estava colado, compôs em São Paulo, tanto é que viu o Toquinho, que é do Bom Retiro, né? O São Paulo compôs com ele. Agora, bem sacado, tirando, então, levando pelo lado irônico da coisa também, a deputada, a cantora Alessi Brandão, fez também lá atrás uma resposta a ele, bem humorada também, né, Zé? Eu já ia me perguntar. Porque eu ia falar aqui com o Márcio Valdir o seguinte, foi até bom ter acontecido isso, porque senão eu não teria me juntado ao Reinaldo, né, que é o presidente do pagode aí, para fazer me perdoa, poeta, eu peço perdão, Vinícius, né? Digo, poeta falou que São Paulo enterrou o samba, que não tinha gente bamba, e não entendi por quê. Fui à Barra Funda, fui lá no Bexiga, fui lá na Nenê, me perdoa, poeta, mas discordo de você. Isso aí deu um maior sucesso, né? Exatamente. No programa Assembleia Convida, o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, abordou a crise política na Venezuela. Entre as entrevistadas, a esposa de Leopoldo Lopes, que é o principal opositor do governo de Nicolás Maduro. Lopes está preso. Confira um trecho. Você que assiste hoje ao Assembleia Convida vai conhecer em detalhes a história de um país que dificilmente é visto ou falado pela imprensa internacional. Porque é um país com total controle da imprensa e que não permite a divulgação plena dos fatos que ocorrem dentro do seu próprio território. E a gente está falando de um país aqui, vizinho ao nosso, a Venezuela. Isso mesmo, a Venezuela. Governada pelo chavismo há 17 anos, hoje sob o comando de Nicolás Maduro. Nesse momento, a Venezuela, penso que viva seu momento mais difícil. E o momento mais difícil no que diz respeito à garantia de direitos básicos. A gente está falando aqui de direitos humanos básicos, garantia de integridade, de direito à liberdade de expressão, à manifestação. E também falando de uma gravíssima crise econômica. Só para você ter uma ideia, mais da metade da população venezuelana se alimenta hoje somente uma vez por dia. Os hospitais desabastecidos, falta o básico, luva, agulha, sem medicamentos. Toda tentativa de remessa internacional de medicamentos tem sido rejeitada pelo governo e essas informações não estão sendo divulgadas nem repassadas para a imprensa internacional. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a Venezuela, sobre as graves violações de direitos humanos na Venezuela, nós trouxemos aos estúdios aqui da TV Alesp a ativista de direitos humanos, Lilian Tintori, mulher do líder da oposição na Venezuela, Leopoldo Lopes, preso político, e também a diretora da Human Rights Watch Brasil,
Maria Laura Canineu. Olá, Lilian, muito obrigado por atender o nosso convite. Diputado, muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Un honor estar aquí en Sao Paulo. Un honor compartir con Human Rights Watch, de quien he aprendido muchísimo acerca del tema que nos pertenece a todos. En derechos humanos no existen fronteras. No nos separan fronteras. Los derechos humanos son algo que nos une a todos y tenemos que preocuparnos y trabajar juntos para que no hayan más violaciones de derechos humanos en nuestros países. Quero também agradecer a sua presença, Maria Laura, a presença sua, o trabalho da Human Rights Watch, enfim, se reveste de simbolismo nesses atos todos que nós temos feito na tentativa clara de esclarecer a população, de trazer essas informações. Agora, você vem enfrentando uma batalha imensa, sobretudo nos últimos anos, quando seu marido foi preso. Condenado sem provas, e aí você começou uma nova luta. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que vem se passando na Venezuela e que você falasse também sobre a campanha para a libertação de presos políticos na Venezuela, em especial seu marido, que é o mais conhecido deles, Leopoldo Lopes, que já teve várias manifestações favoráveis com relação a ele, da Organização das Nações Unidas, da União Europeia, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o próprio relatório que a Maria Laura nos traz aqui hoje, da Human Rights Watch, Anistia Internacional, enfim, como é que ele tem passado na prisão? Leopoldo está preso, mi esposo, hace 2 años y 3 meses, injustamente. Es inocente. Lo han condenado a 14 años sin una prueba y sin un testigo. En Venezuela hay un 98% de impunidad. No hay autonomía de poderes públicos. No es aquí como en Brasil, que hay democracia y que cada poder público tiene esa autonomía. No, en Venezuela no es así. En Venezuela, Nicolás Maduro controla todo. Y da una orden y todo el mundo tiene que hacerle caso porque están amenazados. Todos somos víctimas en Venezuela. Estamos pasando la peor crisis de nuestra historia. Crisis política, crisis económica, crisis social. Hay más de 100 presos políticos y violan los derechos humanos todos los días. El primer derecho, que es el de la vida, se viola cada 20 minutos. El derecho a la alimentación tampoco lo tenemos porque hay escasez de alimentos básicos. El derecho a la salud tampoco lo tenemos porque hay un 90% de escasez en insumos médicos y 75% de escasez de medicinas. Es muy grave lo que está pasando. Nosotros tenemos 2 años recorriendo el mundo, pidiendo ayuda, y hoy estamos aquí en Sao Paulo pidiendo ayuda a Brasil, que es nuestro hermano, nuestro país hermano, y que esperamos que ahora contundentemente pidan la libertad de los presos políticos y que pare la violação sistemática de direitos humanos que há em Venezuela. Agora, uma pergunta muito pessoal. Nós tivemos uma sessão, realizamos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, aliás, uma audiência pública histórica, porque é a primeira vez no Brasil que uma casa legislativa se abre para um testemunho e um relatório como os que foram apresentados aqui hoje. E eu ouvi você falando várias vezes sobre a própria questão de constrangimentos físicos, psicológicos, a dificuldade, por exemplo, para visitar o seu marido na prisão, a exposição a visitas íntimas, a separação dos seus filhos. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família nisso tudo, no meio desse turbilhão todo? Mi familia está fracturada, separada. La quieren destruir, así como han destruido a un país democrático que ahora no hay democracia. Pero mi familia está fuerte y estamos luchando por la libertad y luchando para que esto no pase más. Pero yo no puedo hablar solo de mi familia. Somos millones las familias que estamos sufriendo hoy en Venezuela. Yo quiero hablarles de 3 casos que siempre los cuento a donde voy, porque es mi responsabilidad. Yo soy la voz hoy de millones de venezolanos que quieren cambio y quieren libertad y quieren justicia. Gloria Tobón, una mujer que puede ser tu mamá, puede ser mi mamá, puede ser tu mamá. A ella la metieron presa injustamente en el año 2014, una detención arbitraria, y le quemaron, le pusieron electricidad en sus zonas íntimas a una mujer. Imagínense por un momento que agarren a una mujer y le pongan electricidad en sus zonas íntimas. Eso pasó en Venezuela y sigue pasando.
José Manuel Carrasco, un joven de 21 años, un joven lleno de vida, que le encanta la música, estaba también protestando en las calles, que es un derecho. La protesta es un derecho. Lo metieron preso arbitrariamente, lo metieron en un cuarto, lo golpearon y unos militares lo encerraron en otro cuarto, separándolo de los otros jóvenes, y lo violaron con un fusil militar por el ano. José Manuel me pide que siempre hable de él. Y él se llenó de fuerza y fue a declarar a los medios, a los que quedan en Venezuela, y dijo: soy más hombre en contar que me violaron. Esto no puede pasar más. Y se fue. O sea, lleno de miedo se fue del país, como se van todos los días muchos jóvenes de mi país. Geraldine, que me inspira, ella inspira mi lucha. Geraldine Moreno, tenía 23 años. Estaba en la puerta de su casa con una olla protestando para el cambio de gobierno porque queremos un mejor país. Y eso es lo que ella soñaba, un mejor país. Llegó un grupo de militares, se bajaron de la moto, fueron directo hacia ella y un militar le disparó con su fusil a quemarropa, cerquita. Geraldine cayó en el piso y los amigos de Geraldine fueron a buscar a la mamá de Geraldine, a Rosa Orozco. Fueron a buscarla, la llevaron donde estaba Geraldine. Cuando Rosa llegó, vio a su hija en el piso, llena de huecos, toda llena de huecos, de los disparos. La llevó a la clínica. Pasaron 2 días. Geraldine se murió. Rosa perdió a su única hija. Hoy Rosa, en Venezuela, sigue esperando por justicia. Todavía no está condenado el militar que disparó y que mató a su hija. Esos son 3 testimonios que a mí me mueven y que me hacen luchar todos los días y pararme con fuerza. Y todos los fines de semana que puedo ver a Leopoldo, que me dejan entrar, aprovecho al máximo, pero cada vez que voy, vivo represión, violencia, intimidación de los militares. A mí me desnudan completa cada vez que tengo que entrar a ver a Leopoldo. E se não lo hago... Eu vi você falando, quer dizer, te obrigam a tirar as roupas, a se expor. Y si no lo hago, me quitan la visita. Y en la visita nos graban todo el tiempo. Y luego nuestros videos familiares los pasan en el canal del Estado para hacer difamación e injuria. Es una persecución política, no solamente a los presos políticos que están presos, sino a nosotros como familiares. Pero repito, hablo de Venezuela, hablo de millones de venezolanos que hoy se sienten atrapados, pero que no dejan de soñar, que estamos llenos de esperanza porque esto va a pasar, que estamos llenos de fuerza porque estamos en Brasil y nos están apoyando y nos tienen que apoyar más para que cambie lo que está pasando en Venezuela. Agora, Maria Laura, a Human Rights Watch tem feito acompanhamento muito de perto sobre essa realidade colocada aqui pela Lília, a realidade dos venezuelanos. Eu queria que você contasse pouco o que é que dizem os relatórios, o que você destacaria dos relatórios, dos levantamentos que vocês têm feito sobre a situação venezuelana e como é que o governo tem reagido com relação às informações que vocês têm divulgado e os relatórios que têm sido feitos sobre violações de direitos humanos. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Lilian, por poder compartilhar com você esse momento no Brasil, de chamar atenção para tantas violações tão graves que estão acontecendo e que muitas vezes, por a gente viver um momento complicado político também, econômico, a gente acaba esquecendo das nossas responsabilidades internacionais. A Human Rights Watch está aqui e está no mundo inteiro. Acho que é importante falar que a Human Rights Watch monitora diariamente a situação de direitos humanos em mais de 90 países. Aqui no Brasil a gente está presente há 3 anos e uma das principais funções do nosso escritório é trazer o debate sobre a política externa do Brasil em direitos humanos. E, obviamente, a Venezuela vive uma das situações mais complicadas, mais sensíveis e mais devastadoras em relação à observação dos direitos fundamentais que tanto a Venezuela como o Brasil se obrigaram internacionalmente. A gente vem acompanhando a Venezuela há mais de 20 anos, no entanto, pode-se dizer que nesses últimos 10 anos a situação deteriorou de uma maneira muito radical, muito desumana. Eu acho que de todos os aspectos que a Human Rights Watch tem falado, com certeza uma questão que é central na discussão da Venezuela é realmente o princípio da separação dos poderes e o princípio da independência judicial. A falta de independência judicial afeta imediatamente a possibilidade das pessoas terem seus direitos protegidos. Nisso eu falo no caso do Leopoldo Lopes, no qual
as violações dentro do processo legal, do devido processo legal, são gritantes. Eu acho que se a Liliane tivesse a oportunidade de falar um pouco sobre as violações do processo, a obstrução da justiça, a falta de possibilidade de apresentar provas, a falta de aceitação das provas, a forma com que eles levaram o processo para condená-lo com a pena mais alta para ele não poder nem cumprir essa pena de forma alternativa, ou seja, uma perseguição, intimação política muito forte, ela está presente no caso do Leopoldo Lopes, no caso desses outros críticos que estão respondendo o processo, mas hoje em dia no caso da população como um todo. Nesse último relatório que a Human Rights Watch lançou em 2016, em abril, a gente documentou um pouco das violações decorrentes de uma operação que o Maduro começou a estabelecer, uma operação de segurança pública que ele estabeleceu no ano passado, a começar de julho, que chama OLPs, Operação de Libertação do Povo. Essas operações que foram estabelecidas com o pressuposto de combater esse alto índice de criminalidade, que é real. Hoje na Venezuela a gente tem, eu acho que acho que o segundo país mais violento do mundo, né, uma taxa de homicídio que é assustadora, 58 mortes por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa alta também, que é de 29 por 100 mil habitantes. É grave, mas é quase o dobro do que a gente vê aqui no Brasil. Então, essa operação, dentro desse contexto de criminalidade, foi estabelecida, só que com violações gritantes. O programa Discussão Nacional, que é apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, recebeu o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Confira. Então, as pedaladas fiscais, primeiro eu vou conceituar para o cidadão entender. Você tem um cheque, né, tipo um cheque especial. Aí tu assina um contrato com o banco e só pode gastar aquilo. O que aconteceu? O governo usou dinheiro que está lá na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, BNDES, para pagar programas do governo, mas sem uma autorização. A lei da responsabilidade fiscal não permite isto. Foi praticamente 1 ano e meio utilizado em torno de 40 bilhões. E desses 40 bilhões, tem recursos de toda a Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, inclusive dinheiro do FGTS, do trabalhador, que não pode mexer, que é um dinheiro que está lá reservado para o trabalhador, quando ele for demitido, ele receber. Então, o que é pedalada? Por que o termo é pedalada? Porque vai utilizando o dinheiro que era do sistema financeiro, dos bancos, que não podia, a lei não permite, e pedalando no sentido de jogar isso para frente, utilizando recursos que são ilegais, que não se permite, porque não tem um cheque assinado e a lei não permite que se utilize esses recursos, tanto da Caixa, o Banco do Brasil, BNDES. Então, essas são as chamadas pedaladas. Mas o que configurou crime de responsabilidade, no meu ponto de vista, e que eu deixei o Congresso se manifestar, eu estou me manifestando só agora, depois que já passou, foi o seguinte: aqui nós estamos numa Assembleia do Estado de São Paulo. O governador, para ter alguma despesa, ele tem que ter uma autorização da Assembleia, tem que ter uma discussão. Se chama lei orçamentária, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias, tem que ter uma autorização da Assembleia que representa o povo brasileiro, tanto no município, no Estado e na União. O que foi utilizado é que o governo utilizou uma parte dos recursos, o total do valor são 106 bilhões que foram utilizados, sendo 40 bilhões as chamadas pedaladas e o restante foram recursos usados sem autorização do Congresso Nacional. Ou, caso o governador aqui usasse da Assembleia recursos, ele abrisse créditos sem autorização da Assembleia. A presidente usou recursos sem autorização da lei orçamentária, ou seja, sem autorização da representação do povo, que é o Congresso Nacional. E aí fere o artigo 86 da Constituição Federal. Isso é crime de responsabilidade no entendimento das votações que já aconteceram na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu lá atrás, quando fiz o relatório, não entrei nesse mérito. Eu mostrei as ilegalidades, as irregularidades, mas deixei para que o Congresso Nacional fizesse a discussão, analisasse a lei, porque o tribunal
de Contas da União dá um parecer prévio, e o meu parecer foi pela rejeição das contas, e foi unânime a decisão do tribunal. Na verdade, nós somos quem? O Tribunal de Contas da União. Nós somos peritos estabelecidos pela Constituição Federal para fazer uma perícia nas contas da República e dizer se está legal ou não está legal. E nós mudamos essa situação porque a gente vinha alertando já há muito tempo. Eu alertei a senhora presidente como presidente do tribunal em 2014, eu como estive com ela, olha, senhora presidente, está havendo essas ilegalidades, é necessário tomar providência. Em 2013 já havia uma proposta da equipe técnica do tribunal, que são todos concursados, todos auditores, já havia uma proposta pela rejeição das contas. 2013 foram relatadas em 2014 pelo ministro Raimundo Carreiro. Eu fui o relator das contas em 2015. Então nós tínhamos alertado em 2013, 2014, e aí eu fui relatar em 2015 e vi que a situação era muito grande em termos de desequilíbrio dos números do país. De certa forma, este gráfico mostra uma situação de que não vinha acontecendo isso de forma permanente. Somente em 2013, que aqui mostra, aqui está o ano 2013 e 14, e aqui é desde 2004, esses números desse gráfico que mostra. Então, 2013 e 14 realmente... Foi onde ocorreu o desequilíbrio nessa queda do gráfico. Nessa queda do gráfico aqui. 2013 e 14. Vinha em uma situação... Então, o argumento de que vinha acontecendo com outros governos não mostra o gráfico que vinha acontecendo. E os nossos relatórios vinham apontando e alertando que estavam em pequenos graus, pequenos desvios, conforme mostra o gráfico. Só que 2013 e 14 foi um ano eleitoral. Então mostra o total do rombo. E aqui está o total do que aconteceu. Isso eu mostrei no meu relatório, depois o procurador mostrou isso, o procurador do Tribunal de Contas, foram 106 bilhões de irregularidades. 40 bilhões são as chamadas pedaladas, mas as pedaladas é aquilo que eu disse, é dinheiro dos bancos, é dinheiro utilizado dos bancos públicos. E a questão do crime de responsabilidade é abrir crédito sem autorização do Congresso Nacional. E é aí que se configura, então, o crime de responsabilidade na decisão já do Senado e da Câmara, e que eu não apontei e não falei em nenhum momento isso no meu relatório. Eu só apontei a ilegalidade e deixei para que o Congresso tomasse essa decisão. Deixa eu ver se para o nosso público telespectador entender. Nós temos a lei orçamentária. Tem aqui as receitas e tem as despesas. O governo gastou mais do que estava autorizado a gastar pela lei orçamentária e aí foi tomar empréstimos em bancos públicos sem autorização do Congresso Nacional. É mais ou menos isso? Como é que é isso que configura? É mais ou menos isso, no sentido de que ele não usou o dinheiro que era legítimo, né? De forma legítima, não usou de forma legítima. Porque ele estava autorizado legalmente a usar. Ele tinha que ter tido uma autorização para poder utilizar esse dinheiro. Então, 40 bilhões que está aqui, as chamadas pedaladas, ele usou dos bancos. E aí usou o dinheiro que ele tinha do orçamento para outras atividades e usou num período eleitoral. Aí pôde pagar programas, pagar e deu uma sobra de caixa, né? Porque usou dinheiro que é da população, da sociedade, dos bancos. E o que ele utilizou também, sem autorização, tem metas, né? Tem a lei que define metas por ano. Você atinge uma meta, você tem que ter uma nova autorização. E eles não tinham autorização e usaram 38 bilhões de recursos a mais do que arrecadaram em 2014. Daí já 78 bilhões. Mais as aberturas de créditos, que é essa questão de não ter autorização, nós chegamos a 106 bilhões. Isso desequilibrou totalmente as contas do país. E hoje, para recomeçar essa situação de recuperação do Brasil, não vai ser fácil. Os próximos meses teremos que ter atitudes bastante duras de economia da nação. Com isso, o que aconteceu? Com a perda da credibilidade, porque as contas não estão corretamente apresentadas, o país perdeu a sua credibilidade em nível internacional. Os investidores pararam de investir no Brasil. E os investidores internos também pararam de investir, porque o governo perdeu a credibilidade. É como um cidadão. Vamos para um exemplo
de um cidadão que está nos assistindo, ele ganha lá 10 mil reais ou ganha 5 mil reais. Se ele ganha 10, ele não pode gastar 20. Sim. Se ele ganha 5, não pode gastar 10. Perfeito. Ele, e junto com a sua mulher, faz um relacionamento do que ele tem que pagar de luz, água, telefone, condomínio, estudo dos filhos e gasta conforme podem e conforme o seu salário. O governo gastou 106 bilhões de forma ilegal e irregular. Por isso que é crime de responsabilidade fiscal, porque ela utilizou um recurso de forma ilegal e isto foi alertado de forma antecipada. Eu alertei e, além disso, os outros ministros alertaram que foram relatores das contas. Já tinha alertado em 2013, já tinha alertado em 2014. Já em 2012, o ministro José Jorge, que foi relator das contas, ele disse o termo, está havendo uma argentinização, ou seja, a Argentina também perdeu a credibilidade internacional. Quando você perde a credibilidade internacional, é como você, como cidadão, perder o crédito junto ao banco, ou seja, tu não consegue mais empréstimo, não consegue mais investimentos, a tua credibilidade fica abalada. E com isso, o que aconteceu? O Brasil, através das agências internacionais que regulam tudo isso e fazem o acompanhamento dentro de uma transparência que temos que ter nas contas, fazem um acompanhamento para dar notas aos países, se vale a pena investir naquele país, se tem um cumprimento da lei ou não. Aí o Brasil baixou os seus indicadores em relação às agências internacionais, porque não está cumprindo, não está com as contas regularmente aceitas e foram reprovadas as contas. Então, isso faz com que a nação perca a credibilidade em nível internacional. E o Brasil perdeu e voltamos a um patamar lá de 2005, 2006. Portanto, nós perdemos praticamente 10 anos de avanço que tínhamos tido, de credibilidade internacional. E isso gera o quê? Desconfiança. A palavra desconfiança é muito pesada no mundo dos negócios, né? Você não confia no teu parceiro. Como eu vou fazer um investimento com outro país se eu não tenho as contas dele aprovadas pelo Congresso Nacional ou pelo Tribunal de Contas da União? Aí se perde a credibilidade. E o Brasil perdeu a credibilidade. Agora precisamos recuperar, fazer todo um caminho de volta para recuperar essa credibilidade. Tomar medidas fortes, duras, para recompor a confiança da nação e voltar a esperança nos investidores, que aí passam a investir novamente no Brasil. O programa Quem Fala na TV fica por aqui. Na semana que vem tem muito mais para você. Até lá.